Jonathan Duarte Alves. O senhor foi vítima desse processo? Tá bom, pode iniciar tudo isso aqui. Sou Jonathan, boa tarde. Obrigado por agradecer por eu comparecer. Peço até que o senhor, por favor, responda próximo do microfone para sua. Pode mexer sua cadeira. Sr. Jonathan, bom, sobre os fatos que foram narrados nessa denúncia, eu gostaria que o senhor explicasse qual foi o seu primeiro contato com um policial no tocante a reconhecimento e como foi esse reconhecimento. Pode falar. Então, eu estava em... A oitiva dele, eu tenho anterior do processo jogado na justificação. Inclusive, até peço desculpa, folhas 64. Eu quero citar a folha. Pode continuar, doutor. De março de 2021. Sim, minha assinatura. Sim, minha assinatura. Agora, tá ligado? Essa assinatura que consta nas folhas 64 é do senhor, Sr. Jonathan? Sim, minha assinatura. O quê? O senhor ratifica o que está declarado nessas folhas? Sim. O senhor que... Eu que falei, o advogado foi dito. Ok, obrigado. Sr. Jonathan, eu gostaria que o senhor explicasse, inicialmente, como que foi feito o reconhecimento desde o momento que o senhor estava no hospital até a audiência judicial que ocorreu, todas as etapas, no hospital, na delegacia e na audiência. Então, primeiramente, no hospital, estava internado no pós-operatório, chegou à noite com uma foto colorida, perguntando: você conhece o rapaz aqui? Falei: não conheço, não sei quem é. Aí depois do hospital, me chamaram na delegacia, falou que eu tinha que ir na delegacia, cheguei lá, como é que é o nome do investigador, como é que fala? Inspetor, falou: esse aqui é uma p***, assaltou. Eu já estava tentando na cabeça, porque quando eu saí do hospital, todo mundo falava, até mesmo no outro dia que eu fiz a reconhecimento no hospital, eu falei: se meu irmão chegou lá pra me visitar, falou: primeiro o rapaz, eu fiquei feliz na vida. Aí ficou aqui na cabeça, prenderam, saí do hospital, todo mundo falando que prendeu. Quando cheguei na delegacia, o inspetor chegou e falou: esse aqui é o rapaz que te assaltou. Ele falou com essas palavras: esse é o rapaz que te assaltou. Eu falei: então tá, então é ele. Aí depois teve a audiência, aí botaram foi até essa sala aqui, fizeram reconhecimento, e botaram o mesmo rapaz da foto para reconhecer. Eu reconheci. Sr. Jonathan, quando mostraram a foto para o senhor, mostraram somente a foto do rapaz ou mostraram várias fotos? Só a dele. Não tinha mais ninguém junto na foto. E durante o reconhecimento que foi feito em audiência, só tinha ele para ser reconhecido? Não. Ok. Agora, Sr. Jonathan, eu gostaria que o senhor me respondesse, me explicasse uma outra questão sobre a data do fato, quando o senhor foi assaltado. No ponto do mototáxi, tinham vários mototáxis no ponto trabalhando naquela madrugada? Sim. Eram praticamente todos os mototáxis da cidade no mesmo lugar. Sim. O senhor poderia me informar se o mototáxi chamado Sandro estava trabalhando naquele dia? Sim, estava. Ok. Sr. Jonathan, após todo o ocorrido, o senhor declarou aqui nas folhas 64 que o senhor se equivocou no seu reconhecimento. O senhor poderia explicar, por favor, o porquê que o senhor percebeu que se equivocou? Então, eu andando na rua, eu vi realmente o rapaz que me assaltou, que infelizmente é muito parecido
com o rapaz citado na audiência. Ok. Sr. Jonathan, o senhor pensou em registrar a ocorrência e informar isso em delegacia? Não, que eu fiquei com medo. Ok. Sr. Jonathan, o senhor poderia explicar, depois que o senhor viu o verdadeiro assaltante na rua, se o senhor falou sobre isso com alguém, como que o senhor, e qual foi a forma que o senhor conseguiu estar aqui hoje? Então, quando eu vi o rapaz andando na rua, fiquei com medo de ir na delegacia e denunciar, me senti desprotegido, então, na época, conversei com ele para ver qual era o melhor a ser feito, e citando o nome do rapaz que está no processo, ele falou que conhecia uma história dessa e que conhecia a família. Eu queria conhecer a família e me retratar. Perfeito. O senhor, por acaso, o senhor estava no hospital, obviamente, mas o senhor, por acaso, tomou ciência de como é que foi feita a prisão do senhor Jardim? Então, no hospital eu fiquei sabendo que ele andando na rua, o pessoal correu atrás dele, ele para se proteger, correu para dentro do mercado, onde os seguranças do mercado o protegiam. Não deixou ninguém fazer nada com ele. E aí, dali, ele foi encaminhado para a delegacia? Positivo, eu acho que a polícia foi lá para ele e trouxe ele para a delegacia. Não sei mais. Obrigado, Sr. Jonathan. Boa tarde. Eu queria só entender o seguinte. Consta aqui no processo que foi feito um reconhecimento aqui em juízo. Né? O reconhecimento por esse feito aqui é de praxe. Né? O juiz que está presidindo a audiência, colocar pelo menos umas 3 pessoas ali na sala, vamos colocar até mais, 4, 5. Né? O senhor é levado à sala de reconhecimento e aí é perguntado se o senhor reconhece alguém. Quantas pessoas foram colocadas naquele dia para o senhor? Eu acho que eram 5. As 5 pessoas. E dentro dessas 5 pessoas, né, pelo que consta aqui, as folhas 22, né, que é a sentada do processo original, consta aqui efetuado o efetuado, acho que errado, né, o reconhecido, né, seria o reconhecimento nos moldes legais, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo. Né? E aí consta também no depoimento que o senhor prestou que o senhor reconheceu com certeza absoluta, que é até o que está transcrito na sentença do processo original. Aí eu queria entender isso, como é que o senhor vai numa sala em juízo, né, com 5 pessoas e fala, foi aquela pessoa que reconheceu. Aí o senhor volta, é ouvido e diz que o senhor reconhece, reconheço, com certeza absoluta. Por quê? Porque como eu trabalho aqui há muitos anos, eu sou promotor aqui de Itaguaí já tem quase 8 anos, acho que até mais. Quando a pessoa diz, eu acho que é, mas estou na dúvida, isso é consignado. Reconheceu sem certeza. E até na fala da pessoa, quando é gravada, a pessoa fala, eu acho que é, mas não tenho certeza. No caso do senhor, constou que o senhor tinha certeza absoluta. É isso que eu queria entender. Então, no dia do reconhecimento, o rapaz que me assaltou, magrelo, alto, no dia do reconhecimento só tinha ele, de magrelo, alto. O resto tudo baixinho na minha altura. Não tem gordinho. Não, pra mim era ele. Não, sim, mas o senhor disse que tinha certeza absoluta. É isso que eu não estou conseguindo entender. Como é que a pessoa tem certeza absoluta que foi aquela pessoa, né? Que se o senhor tivesse dito na época, parece com a pessoa que me assaltou, mas eu não tenho certeza. Né? Não foi isso que o senhor falou. É que consta, inclusive, eu acabei de ler aqui na sentença, que reconheceu com certeza absoluta. Ou seja, certeza absoluta que a pessoa olhou, daí até pela narrativa do crime, quando o senhor foi assaltado, o senhor ficou um certo tempo com a pessoa que assaltou o senhor. Né? Se deslocou, depois foi para um lugar mais escuro, saiu desse lugar escuro, consta tudo isso na denúncia. Então o senhor teve contato, né? Um contato próximo, por um período de tempo considerável. Né? Então o senhor conseguiu ver quem foi.
Ao ponto de chegar em juízo e dizer que tem certeza absoluta. Isso eu queria entender. Doutor, desculpe, então, só uma questão de ordem. É porque na denúncia narra que ele era motoboy e que o verdadeiro assaltante subiu na garupa e ele foi. Então, em tese, ele, apesar de ter ficado esse tempo todo, ele não teria como estar olhando o rosto a rosto. Lá no depoimento dele, ele conta que foi para um lugar escuro, mudou de lugar, o cara perguntou por que ele mudou de lugar, ele foi para um lugar mais claro, esse dia ele teve contato e viu mudar o som da garupa. Então, mas isso tudo não foi de frente a frente. Hora nenhuma. O único momento que eu fiquei de frente pra ele foi quando eu consegui descer a moto e correr. Ele correu atrás de mim, mas isso sempre nas minhas costas. Eu não tive contato com ele, de frente, assim, olhar no rosto dele. A única coisa que eu consegui ver dele foi física. Ele só não disse isso no dia da audiência aqui que o senhor fez aqui. Isso não foi me perguntado. Senhor, Física, o senhor Foi perguntado se o senhor tinha conhecido ele com absoluta certeza. O senhor respondeu que sim, está gravado. então, que não? E aí o senhor disse que reconheceu ele com absoluta certeza, uma massagem de reconhecimento. E não narrou nada dessas circunstâncias, que não viu ele de frente, que teve dúvidas. Não, porque só me perguntaram Isso era importante. se eu tinha contato com ele. Contato A pergunta foi se o senhor reconheceu ele com absoluta certeza. aqui, Aqui. aqui, O senhor respondeu que sim. que eu acabei Aí o falando. senhor agora está dizendo que não teve contato direto, que não viu. Olho a olho. E aí o senhor decidiu não falar isso e mesmo assim dizer que reconhecia ele com absoluta certeza. Foi isso? Mesmo cara da foto que meu irmão estava. A pergunta é se a gente perguntou se o senhor reconhecia ele como autor do crime. Não como o cara que estava na foto. Se o senhor tivesse dúvida, por que o senhor não disse que teve dúvida? A minha dúvida é essa. O senhor está dizendo que teve dúvida na época, que viu a outra pessoa na rua 9 anos depois, né? Porque o fato foi em 2012. E o senhor teria visto essa pessoa na rua, quando foi que o senhor viu? Em que ano? 2020. 2020, 8 anos depois, passando na rua. E aí o senhor tem absoluta certeza que era essa pessoa. E aí, no lugar do senhor ter dito que tinha dúvida no dia, o senhor tem absoluta certeza de que era outra pessoa na rua. Mesmo ele sendo parecido, o senhor tem absoluta certeza que era essa pessoa criminosa? O que eu vi na rua agora em 2020? É. O senhor tem absoluta certeza. Sim. 8 anos depois, de que é o acusado, o senhor não tem certeza. Não, porque na época que eu falei lá dele, tudo veio na minha cabeça, porque cada foto e todo mundo falando. É ele. Não foi isso que a gente perguntou aqui. O senhor teve chance de muito tempo depois prestar depoimento em juízo. O senhor teve tempo de esfriar a cabeça, de ficar tranquilo. O senhor estava tranquilo no dia, não estava? Tá? E aí o senhor teve tempo de pensar, dizer, né? Ó, eu reconheço essa pessoa, mas eu não tenho certeza se foi ele que praticou o crime. E geralmente a maioria das vítimas, quando não reconhece, fala isso, né? Olha, eu acho que foi ele, mas eu tenho certeza. O senhor lá dentro disse, tenho certeza que foi ele. E a gente geralmente coloca pessoas parecidas. Inclusive, o reconhecimento é acompanhado ou por um defensor público ou por um advogado. Que eles impugnam quando a gente coloca pessoas muito parecidas para serem reconhecidas. E na assentada não consta nada disso. Né? Mas quando eu falo, são 5 pessoas. E o senhor também não é isso aqui. O senhor disse que tinha certeza que era ele. Então, como eu disse, posso? Como se eu for manter ele. Eu até me esqueci agora. Tá bom, tem mais uma coisa que o senhor quer acrescentar? Pode falar, senhor. Fala. Não. Tinha. Só uma dúvida. Quem procurou o senhor para escrever essa carta? Me procurou? É. No caso, eu procurei a família. E a família agilizou o advogado. Eu fui lá, contei minha história para o advogado. Certo. E o senhor não procurou a delegacia por quê? Como eu disse, quando eu reconheci o rapaz na rua, não me senti seguro denunciar, como ele está sempre na rua. Certo. E agora o senhor está se sentindo Não me sinto, não me sinto. Mas infelizmente eu tenho uma audiência até que vir. Aí o senhor não quer nem dizer quem foi a pessoa? Eu não sei o nome, como é? Mas o senhor poderia ter ido na delegacia, verificado um a outro álbum de fotografia, se tinha essa pessoa, o senhor nem quis registrar o país. Então, quando eu fiz a coisa mulher assim, eu não tinha outras fotos. Era só elogiado. O senhor não teve medo de procurar a delegacia, mas não teve medo de procurar a família do acusado. Não, porque eu procurei retratar uma injustiça que eu fiz. É uma coisa que a pessoa Tá? Testemunha de defesa. Sandro, tu
E o Quiltuba. O Quiltuba. É, doutor. É tudo. Pode iniciar, doutor. Boa tarde, Sandro. O senhor reconhece a assinatura de folhas 66 como sendo sua? Sim, minha. Sim, minha. O senhor tomou conhecimento de um crime de roubo que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2012? Sim, Esse crime de roubo aconteceu no ponto de mototáxi onde você trabalhava? pode ser. E por volta de que horas esse crime aconteceu? Você se recorda o horário, o período? Não? Mas foi no período da noite, da madrugada? Foi da noite? Você sabe se a vítima foi o senhor Jonathan Corlé Duarte Alves? Jonathan, que saiu daqui ainda há pouco? Foi. Ele foi a vítima? Foi. Se o senhor puder falar um pouco mais próximo do microfone, eu agradeço. Sim, foi eu. A vítima foi o Jonathan? Foi. Correto. Você teve um contato visual com o indivíduo que subiu na garupa dele e cometeu esse crime de roubo contra ele? Teve contato visual com ele, correto? Depois você soube que um suposto autor foi preso dentro do mercado. Como é que foi esse cenário? O senhor pode me contar? Juntou todos os motoqueiros, a gente invadiu o mercado, o rapaz foi para dentro do mercado, ele invadiu o mercado atrás do rapaz. Aí foi conduzido para 50 DP aqui. Tá, e aí essa pessoa que supostamente roubou estava dentro do mercado, no próximo ao ponto de mototáxi onde vocês costumam trabalhar. Sim, senhor. Tá, e aí ele foi conduzido à delegacia. Aí o delegado perguntou se foi ele, aí ficou mudo. Aí o delegado pegou de voltar para a linha dele e perguntou: tá escutando agora? Vai, porque eu agora estou escutando. Aí foi conduzido para a cela, para a penal. Em algum momento você presenciou esses fatos na delegacia? Eu estava na frente ao lado do delegado. Ele apresentava ter algum distúrbio mental, alguma coisa do tipo? Ele ficou quieto, em silêncio, Ele ficou quieto o tempo todo. quieto, o tempo todo. E, passado o tempo, vocês descobriram que acusaram a pessoa errada, a pessoa certa? Como é que foi esse cenário? Pode me explicar? Eu vi um rapaz na rua, parecido com o rapaz que está sendo acusado aqui no fórum. E esse cara que vocês reconheceram na rua, era conhecido de vocês? Não. Morador de alguma localidade próxima aqui? O que vocês ficaram sabendo? Eu vi que estava na Ponte Preta. Entendi. E depois esse mesmo rapaz cometeu outros crimes contra mototaxistas? Teve outro indivíduo também que foi roubado também. Mesmo localidade da rede também. Mesmo modus operandi? Verdade. Ele estava no chão, com a cabeça no chão, com a faca na mão. Entendi. E como é que você chegou até esse processo? Como é que você chegou até aqui? Quem te procurou? Você consegue me esclarecer esses fatos? Primeiro, na época dos fatos você prestou depoimento em juízo ou na delegacia? Não? Tá. E como é que você chegou até esse procedimento? O amigo do Maurício, do Bob, né? Me procurou, perguntou se eu tinha conhecimento do que aconteceu com o rapaz. Eu não tenho. Eu estava nesse dia trabalhando no mototáxi. Aí ele falou: dá pra você tentar depoimento? Eu falei: dá. Aí ele pegou e chamou. E hoje você pode afirmar com 100% de certeza que não foi o Jarbas o autor desse crime de roubo? Sim. Não foi ele. É um cara idêntico a ele. Mas a pessoa guarda características semelhantes a dele? Correto. E você teve contato com os dois? Sim. Tanto com o Jarbas, na delegacia, quanto com o verdadeiro autor do fato posteriormente? Uhum. Obrigado, excelência, eu estou satisfeito. O senhor chegou a ser ouvido no processo original quando. Não. Não, nunca foi ouvido? Não. Primeira vez agora. Eu não vi agora. Sem mais perguntas.
O senhor presenciou o roubo? Eu vi um humilhante subir na moto. A partir depois eu não vi mais. Você não estava no momento do roubo. Não. Quem disse depois que foi assaltado foi a vítima. É isso? Isso. O senhor consegue descrever as características físicas Humilhante? do assaltante? Magro, alto, pelo raspado, aquele chupador de alta questão. E ele estava do mesmo jeito depois quando o senhor viu ele na rua? Sim. Eu morava na Ponte Preta, agora não sei onde está mais. Eu cheguei, passar de moto ali na... Quanto tempo se passou entre a data que o senhor viu ele na rua? Eu bati um tempo já. Tem um tempo já. Quanto tempo? 5 anos, mais de 5 anos. Isso aí tem um tempo, eu nem lembro mais. Eu até tinha esquecido desse que ia chamar pra depor. O que fez o senhor se recordar dele quando ele passou na rua? Já que o senhor não foi a vítima do assalto de outra pessoa, o que chamou a atenção? Passou assim, o pessoal lá, foi aquele daquilo, Quem falou? os pessoal da rua, os ataques. Então não foi o senhor que viu ele, foram outras pessoas que falaram. Mas eu tô. Dá pra ver pela fisionomia do cara. E o A mesma vez que pegamos esse rapaz na. O seu Jonathan, o senhor conhece de onde ele? Jarbas, na verdade. O seu Jarbas, o senhor conhece de onde? Já, mas é um. O senhor conhece o seu Jarbas? Sabe quem é Jarbas? Peixe de Melo Filho? Não sabe quem é? Tá bom, obrigado. O senhor pode ir, tá? Do informante da defesa. Vai iniciar, doutor. Sr. Robson, boa tarde. O senhor reconhece a assinatura da declaração que consta nas folhas 65? Sim, senhor. Sim, senhor. Sr. Robson, no dia 21 de fevereiro de 2012, perdão, o senhor poderia me informar o que estava acontecendo, se o senhor estava com o senhor Jarbas? Estava, sim, senhor. Estava tendo um churrasco na casa da minha sogra. Estava tendo um churrasco na casa da minha sogra e eu estava lá. Esse churrasco aconteceu de mais ou menos por volta aí de 7h40, 8 horas, até as 20, até as 3h30. Ok. O senhor Jarbas ficou nessa confraternização do início ao fim? Sim, senhor. Seu Robson, o senhor disse que o seu Jarbas é seu cunhado, correto? Correto. Me fala um pouquinho das características do Jarbas, sobretudo da sanidade mental dele. O Jarbas, ele tem alguns problemas de saúde, né, mentais. Ele faz coisas repetitivas. Ele é como uma criança, entende? Como se fosse uma criança. Não faz mal a ninguém. Uma pessoa boa. Mas ele é diagnosticado com algum problema mental? Sim. Qual é o diagnóstico dele? O diagnóstico certo eu não sei dizer o senhor, mas é como se ele fosse uma criança. Como se ele tivesse um certo retardo. Como se ele tivesse um certo retardo. Sim. Mas esse retardo não o incapacita para a vida civil, seria isso? Não. Um exemplo, ele vai, se for no mercado, ele vai no mercado às vezes, várias vezes, ele vai e volta para comprar 100 gramas, 50 gramas. E vocês souberam dessa acusação que aconteceu contra o Jarbas? Quando aconteceu o fato, nós, família, né, nós vamos saber 5 dias depois, 4 dias depois do dia do fato em si. Aí, nesse período, nós acompanhamos ele
viemos até a delegacia, fomos na delegacia, aí por fim foi falado que era para, se chegasse alguma coisa na casa, lá na casa da minha sogra, era para a gente voltar à delegacia. Finalizando, nós família, não vimos que chegou um depoimento, porque o Jarbas pegou a declaração para ele vir, ele veio ao fórum e começou a responder tudo sozinho, nunca falou para a família. Nós só fomos saber 7 anos depois, quando chegou a intimação que a minha sogra, de 7 a 6 anos mais ou menos, quando chegou a intimação que a minha sogra estava em casa, e aí nós fomos saber e nós começamos a acompanhar o processo do Jarbas. Então, quando a família soube, ele já estava condenado? Já tinha sido condenado ou não? Sim, senhor. Já tinha sido condenado. Tinha saído, sim, senhor. E aí começou uma saga da família para tentar provar a inocência do Jarbas? Sim, senhor. Seria isso? Sim. Tá, e o que vocês efetivamente fizeram para tentar provar a inocência do Jarbas? Aí nós começamos a investigar, começar a correr atrás, procurar algumas informações, e nessas informações acabou que uma das vítimas, que é a vítima, procurou a gente por intermédio de um pastor. Aí a partir dali a gente também, como a gente sabia que ele não estava no dia 21 aqui fora, ele estava com a gente. Então a gente começou a correr atrás para provar a inocência dele. Essa vítima, quem o senhor se menciona, é o Jonathan. É o Jonathan, sim, senhor. E o que ele falou para o senhor, efetivamente? Ele pediu perdão, pediu desculpa a gente. E aí a gente perdoou, mas acabou sendo uma força para a família para poder correr atrás do verdadeiro acusado. Entendi. E você, e depois vocês, mas ele narrou que soube do verdadeiro acusado, por quê? O que aconteceu? Ele falou que passou por Itaguaí, viu uma pessoa que era o verdadeiro cara que tinha feito um crime contra ele. E não era o Jarbas. Que não era o Jarbas. Não era o Jarbas. E no dia do crime, efetivamente, o Jarbas estava onde? Ele estava na casa dele. E vocês, na casa dele que você diz é onde? Na casa da minha sogra, onde nós estávamos com churrasco. Onde estava acontecendo o churrasco? Positivo, sim, senhor. E tinham outras pessoas lá com vocês? Sim, senhor. Que podem comprovar esses fatos? Sim, senhor. Você pode citar alguns nomes? Madeira, o Gilson. São pessoas que estavam lá e que presenciaram Sim, também senhor. a presença do Jarbas lá. Sim, senhor. Só mais uma pergunta, senhor Robson. O senhor poderia informar o endereço onde estava ocorrendo essa festa que o senhor diz que o senhor Jarbas estava? Na casa da minha sogra, como falei para o senhor, na rua Genecildo, na rua Rosa Elza Martins, número 3265. Itaguaí, certo? Sim, senhor. No bairro Amendoeira. Ok. O senhor sabe onde fica o Hotel Europa? Aqui. Bom, pelo tempo que eu sou de Itaguaí, acho que é na reta. E esses dois locais são bem distantes um do outro? Sim, senhor. Ok. O senhor sabe, poderia me confirmar, tendo em vista que o senhor relatou sobre a saúde mental do Jarbas, eu posso concluir que seria impossível o Jarbas pilotar uma moto? Impossível, sim, senhor. Jarbas, antes, se o senhor for lá no bairro dele, lá, então, para saber quem é Jarbas, vamos falar que ele anda de bicicleta. É o único transporte que ele anda muito é de bicicleta. O Jarbas tem carteira de habilitação? Ele já tirou alguma vez carteira de habilitação de moto? Moto não, senhor. Tem não, senhor. Com certeza. E como é que foi a questão que envolve o reconhecimento do Jarbas? Efetivamente, o senhor pode, sabe, me narrar? Como reconhecer o Jarbas? Com intermédio, acho que foi de foto. Não, mas no dia lá em que ele foi conduzido para a delegacia. Não, quando ele foi conduzido para a delegacia, como eu falei, os polícias estiveram lá na casa da minha sogra, dali eu fui conduzido para a delegacia. Nós estávamos passando nesse momento e nós viemos até a delegacia. Sim, mas o senhor sabe o que aconteceu ali? Ele foi reconhecido Não, da por delegacia. mototaxistas? Sim, senhor, da delegacia, senhor. Da delegacia para dentro, nós não... Não. Ele foi reconhecido na rua por mototaxistas, Sim. que não foi a vítima. Não vítima não reconheceu ele no dia dos fatos. Não, até senhor. porque estava hospitalizado, Não foi a vítima. certo? Os mototaxistas reconheceram ele quando ele estava onde? Passeando num ponto onde ele supostamente teria cometido um crime, seria isso? Não, senhor. Ele passou pelo Berg, que é do caminho dele para ir pro Berg. Ele passou pelos mototáxis, ele entrando no Berg, os mototáxis acharam que era ele, foram em cima dele. Como o gerente do Berg
via que ele ia muito no Bergs fazer essas compras de 200 gramas, 300 gramas, coisas pouco. Se ele quisesse, quero comprar uma mortadela, ele ia lá e comprava. Mas à tarde ia comer o quê? Já à tarde ele ia voltar lá para então o gerente do Bergs já o conhecia e nesse momento chamou por isso o gerente do Bergs, que chamou por isso porque o mototáxi queria invadir lá o Bergs para poder pegar. Então ele foi reconhecido por mototaxistas que não foram vítimas dentro de um mercado e depois dali foi conduzido para a delegacia? Sim, senhor. Seria isso? Sim. E depois, quando todas as vezes que eles foram solicitados, ele foi conduzido à delegacia por vocês? Naquela semana nós viemos na delegacia a semana toda, 2 semanas consecutivas para poder colher um depoimento e nesse período ele acabou, aí o delegado, na época acho que o delegado mesmo, falou que era só para nós voltarmos ali se chegasse alguma intimação na casa da minha sogra, né? Que é o endereço dele. E com isso chegou, e o Jarbas, com esse pensamento dele de criança, ele veio aqui e respondeu todo o processo como ele devia achar que ele não deve nada, ele não ia dar em nada. Foi constituído advogado para ele na época? Teve a Defensoria Pública. Só mas nós não sabíamos, família nós não sabíamos disso. Esse período todo nós não sabíamos desse processo. O Jarbas faz algum acompanhamento psicológico, você sabe? Ele no período aí de 2, 3 anos depois do fato em si, a gente falava assim, Jarbas, você tem que ir no médico. Não, eu sou aposentado da Chocolate com Pimenta, daquela novela, falava coisas assim, atitudes de criança. Tá ok. Satisfeito, excelência? Satisfeito. Eu só queria entender uma coisa que o senhor falou. O senhor não foi ouvido no processo que ele respondeu na época, correto? Sim, senhor. A família em si não, senhor. O senhor falou que ninguém sabia. O senhor acabou de dizer que a polícia foi lá e levou ele para a delegacia. Como eu avisei o senhor, nós fomos até a delegacia no momento. Aí naquele momento que nós fomos na delegacia, nós fomos 2 semanas consecutivas na delegacia para colher os depoimentos dele, para a gente acompanhar o que estava acontecendo. O senhor sabia que ele estava com algum problema na justiça criminal, né? Nesse período, sim, quando nós chegamos lá, essa semana que nós fomos lá, na última vez que nós fomos lá, o delegado foi e falou que não precisa, a gente só era para voltar ali na delegacia, porque a gente estava lá todos os dias, que era para nós só voltarmos ali se chegasse alguma intimação em nossa residência. Ele foi assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública. E vocês nunca pensaram em procurar a Defensoria para saber se ele tinha algum problema com a justiça, algum processo? Ele morava com quem? Porque ele saía de lá e ele compareceu em 2 audiências aqui. Ninguém nunca perguntou, ele não comentou. Não, senhor, nunca comentou. Sem mais perguntas. Estou vendo aqui no processo que tem até um laudo, né? Um exame que a Defensoria requereu de insanidade mental e tudo mais. E pelo que consta aqui, vou pegar o resultado aqui. Informo que ele não foi diagnosticado com nenhuma perturbação, saúde mental, desenvolvimento mental e nada. Excelência, pela ordem, se a Defensoria Pública requereu é porque ela percebeu que alguma deficiência ele tinha. Estou lendo o laudo, doutor. Laudo, eu estou falando que o laudo informou, doutor. Estou lendo o que o laudo diz. E o laudo informou que ele não teve nenhum problema psicológico, nenhum problema psiquiátrico, nem nada disso. Vocês têm conhecimento desse laudo? Chegaram a verificar depois se informou que foi efetivamente atendido por psiquiatra? Não, senhor, Jarbas não falou do senhor. Depois que nós acabamos, tivemos conhecimento do fato em si, né, depois de um bom período de tempo, aí nós levamos ele para fazer alguns exames, ele fez vários exames, se o senhor acompanhar, eu não sei se está aí, não sei. Eu lembro lá o perito que senhor. fez a perícia dele, né? Outra questão, aparentemente a defesa foi diligente, né? Inclusive requeriu um laudo, né? De sanidade mental.
Vocês chegaram a perguntar pro Jarbas, né? Se a defesa não perguntou se ele tinha alguém para pegar depoimento por ele, para poder dizer que ele estava no outro canto, que colocasse algum álibi para ele? Isso, E assim, não foi rolado nenhuma testemunha. Ninguém para poder dizer que ele estava em outro local. Por que isso não foi feito? O senhor perguntou para ele? como eu estou falando com o senhor, o Jarbas é como criança. Se chegar para ele e falar assim, Jarbas, você tem que trazer uma testemunha, 2 testemunhas, ele ia simplesmente na mente dele estar escrevendo, falar que, estou falando da forma que ele pensa. Ele ia virar, sou aposentado com chocolate com pimenta, às vezes fala coisa com coisa. Mas aí ele vinha aqui no fórum sozinho, tinha essa capacidade de vir no fórum sozinho, prestar depoimento, conversar com a defensoria, e ele não tinha capacidade de chegar e dizer, não, eu estava com tais pessoas nesse dia e tal, foi isso que aconteceu, pode chamar essas pessoas. É isso, ele vinha sozinho, ele ia acompanhá-lo? Com certeza, se ele viria aqui novamente, sem trazer ninguém, pela forma de pensamento dele. Então ele veio sozinho, chegou no fórum sozinho, prestou depoimento, foi interrogado, e mesmo assim ele não compreendeu que poderia trazer outras pessoas para informarem que estavam no outro local com ele. É isso? Sim, senhor. Não, obrigado. Sandro, né? Qual o seu nome? O médico do Jarbas consta nas folhas 82 e 84. E não feito pela perícia, né? O laudo particular. Falando do laudo pericial, né? Que consta no processo aqui. Sim, mas esse é o laudo que é o sanidade mental, né? Foi feito por um perito judicial. Mas foi feito um particular que consta nas folhas 82 e 94. Só que constar. Estamos só relatando que o laudo pericial foi feito. Enfim. Da informante da defesa, a senhora Línia Rose Mesquita Coriúbo. É isso, moço? Pode ir, senhora. Senhora Lília, boa tarde. Primeiro eu gostaria de perguntar se a senhora reconhece essa assinatura, se a senhora prestou essa declaração que consta aqui nas folhas 67. Sim, senhor. Minha assinatura. Senhora Lília, no dia 21 de fevereiro de 2012, houve uma festa, uma confraternização que a senhora participou. Sim, senhor. A senhora poderia me informar onde foi essa confraternização? Na casa do Jarbas. Fala perto do microfone, por Na favor. casa do Jarbas. O Jarbas, ele mora com quem? A mãe. Ok. A senhora saberia me informar o período que ocorreu essa festa? Começou por volta de 7 horas e terminou por volta de 3h30. Perfeito. Sobre os fatos que o Jarbas foi acusado, a senhora tem ciência? Tenho. A senhora poderia então concluir que de fato não foi o Jarbas, pois ele estava nessa festa com vocês? Ele estava com a gente. Não tinha como ele cometer esse fato. Sobre a questão da saúde mental do Jarbas, a senhora teria como explicar de forma mais detalhada como que ele é? Ele é uma pessoa assim, super do bem, não faz mal a ninguém e jamais cometeria esse processo aí que está sendo acusado, né? Não, minha pergunta é sobre a saúde mental dele. Se ele é uma pessoa... Tá, é uma pessoa complicada, uma pessoa que não tem uma saúde perfeita, uma pessoa que não deixa a gente ter uma aproximação dele. Pelas poucas vezes que a senhora... Quer dizer, perdão, pelo que a senhora já viu dele, a senhora acredita que ele teria capacidade de pilotar uma moto? De maneira nenhuma. A senhora sabe informar se a família soube que ele respondeu um processo criminal? Não sei informar. Tá bom.
Sem mais. Só uma pergunta. A senhora se recorda que evento era esse que vocês estavam? Uma confraternização de família. Se mas era aniversário de alguém, alguma coisa assim? A gente sempre se reúne para comemorar o aniversário de alguém. Junta a família, junta-se aniversariante do mês. E a gente se reúne uma data para comemorar o aniversário de todo mundo. E aí todo mundo na família normalmente trabalha. Trabalha. E aí normalmente vocês marcam isso aqui no final de semana? Hã? Normalmente vocês marcam isso aqui no final de semana? Não, qualquer dia. Dia de semana, final de semana. Durante a semana? Vocês fazem Também. comigo durante a semana? Também. Essa especificamente acabou que horas? Por volta de 3h30. Você sabe que dia que foi isso, caiu que dia? Se foi no sexto? 21 de fevereiro de 2012. Não sei, mas que dia que caiu isso? Uma terça-feira. Uma terça-feira. Senhora, hoje em 2022, consegue se recordar que esse dia caiu numa terça-feira? Consigo? Parabéns, obrigado. Pode ligar. De defesa, Marcos Aurélio. Pode iniciar, doutor. Seu Marcos, primeiro eu vou pedir para o senhor responder próximo do microfone, tá? Falar próximo do microfone. Senhor Marcos, o senhor reconhece essa assinatura dessa declaração que consta nas folhas 70? Sim. Senhor Marcos, no dia 21 de fevereiro de 2012, houve uma confraternização, uma festa, alguma coisa do tipo? Sim. Lá na casa do Jarbas, né? Da sogra do Robson. Ok. Senhor Marcos, o senhor sabe o endereço desse local? O endereço, assim não, mas eu sei onde fica. Tá ok, né? Fica perfeito. na rua. Fica mais ou menos ali depois da linha do trem, né? Perfeito. O senhor sabe onde fica também o Hotel Europa? Aqui em Itaguaí? Da Europa. O antigo Hotel Europa. Sabe onde fica? Eu acho que é perto do Sensiu, né? É longe um local do outro? Totalmente. Lá na Amendoeira, né? Que fica a casa onde foi a festa, e a Europa fica aqui no centro de Itaguaí. Perfeito. Essa festa durou mais ou menos de que horas até que horas? O senhor sabe dizer? Eu tava lá, mas eu cheguei lá mais ou menos umas 7h40, 8 horas, e saí meia-noite 30, mais ou menos, meia-noite 40. E continuou rolando. Agora, Durante todo esse período que o senhor esteve, o Jarbas estava na festa? já estava, sim. E quando o senhor foi embora, até então ele continuou na festa? Sim. Perfeito. Essa data, 21 de fevereiro de 2012, o senhor tomou ciência, o senhor ficou sabendo da acusação que caiu contra o Jarbas nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia, assim, no mesmo dia da festa, No mesmo dia da festa, o Jarbas respondeu um processo criminal por ter cometido um crime no mesmo dia da festa. Eu gostaria de saber se o senhor tomou ciência que ele respondeu um processo criminal por ter cometido um crime no mesmo dia da festa. fiquei sabendo depois que ele tinha sido acusado que estava, teve esse problema com ele. Ok. O senhor saberia me informar, tanto para o senhor quanto para as pessoas que participaram dessa festa, se essa data de 21 de fevereiro de 2012 se tornou uma data marcante, tendo em vista que o Jarbas foi acusado por um crime que ele teria cometido no mesmo dia dessa festa, o que seria impossível? Ficou marcante porque nós estávamos na festa, né? E depois foi falado que ele tinha cometido um crime, mas Mesmo ele estando na festa. estamos lá. Então, por isso é uma data que eu posso considerar ser uma data marcante para todo mundo que estava na festa. Sim. Porque todo mundo pôde presenciar essa injustiça. Sim. Sem mais, excelência. Só uma pergunta só. Quanto tempo depois o senhor ficou sabendo que ele respondeu esse processo? Quanto tempo depois do que ele foi acusado Desse fato? Você ficou sabendo quando? Eu fiquei sabendo pela família logo depois. Logo depois? É. Antes dele ser condenado? Não.
de ser condenado, que é do crime? Ele responde o processo, né? Isso. Tem audiência nesse caso, inclusive tiveram duas, em datas diferentes. Isso normalmente leva alguns meses a determinar. Às vezes leva até mais de ano. O senhor ficou sabendo quando? Quando ele estava respondendo o processo, posteriormente. O Robson comentou comigo a respeito do que tinha acontecido depois. Depois da festa. Então, mas isso eu quero saber, depois do quê? Depois que ele foi condenado, depois que ele estava respondendo o processo, quanto tempo depois da festa? Não, bastante tempo depois da festa. Não vou lembrar, 2 meses, 3 meses, tem muitos Mas anos foi mais de ano depois da festa? que eu fiquei sabendo disso. Não foi mais de ano. Alguns meses. Não sei se foi uns meses assim. Foi menos de um ano. Não, foi. Doutor, ele está tentando ver se ele se lembra mais ou menos do parâmetro, né? Porque o parâmetro ele deve saber, ele acabou de falar meses. O senhor se lembra? Então foram meses depois da festa, foi isso? Foi em fevereiro, mês que fizeram, eu não lembro assim. Excelência, pela ordem, qual a relevância da pergunta? Qual a relevância da pergunta? A relevância da pergunta eu quero saber A quanto testemunha tempo. é leiga, excelência. Ela não sabe o que é um inquérito, o que é um Tá processo. consignado, deixa eu Não sabe. perguntar. Doutor, quanto tempo mais ou menos depois da festa? É importante esse parâmetro para a gente ter uma noção de quando o senhor soube que ele estava respondendo a um processo. Foi um ano depois, ou menos de um ano? Foi mais de um ano depois. O Robson procurou, a gente estava lá na festa, pá. E depois ele falou para mim, bem depois, E o senhor lembra o que foi que ele disse para você? que ele estava sendo acusado De ter praticado um roubo. Ele disse que ele estava sendo acusado de ter praticado um roubo. que ele foi condenado eu não vou lembrar exatamente o que ele me falou. Mas foi mais de 5 anos depois ou foi um ano depois? Doutor, é importante. A testemunha está dizendo que ela lembra de um fato exatamente. Isso, na verdade, na ação de justificação, Há 10 o anos. juiz só preside o Não, eu ato. posso fazer perguntas, lógico. Não tem nem que. Eu posso fazer perguntas que eu quiser, doutor, que tem relação com o fato. O senhor, então, está dizendo que o senhor se recorda exatamente do dia da festa. Da festa eu recordo. A data direitinho. Mas o senhor não se recorda quando que a parte. Quando que falaram para o senhor que ele estava sendo acusado, é isso? Não é que eu não me recordo quando ele me falou. É porque o senhor disse que sim. A data exata que ele me falou. Mas da festa o senhor lembra a data exata? Da festa eu lembro a data exata. Foi uma confraternização que a gente fez lá. Eu lembro desse dia. Então, caiu que dia isso aí? Caiu que dia isso? Não, ele pode fazer. Eu que interrompi o MP. Caiu que dia essa festa? Tá difícil de entender, excelência. Qual é a pergunta da acusação e qual é a pergunta do juízo. Que dia caiu a festa? 21 de fevereiro. 21 de fevereiro de 2012. Sim, mas que dia caiu isso? Sábado, terça-feira. Então o senhor, mesmo ano depois que ele contou que estava sendo acusado, porque o senhor falou que não sabia, né? O senhor falou que teve mais de um ano até ficar sabendo que ele respondeu esse processo. O senhor conseguiu. O senhor não pode falar isso. Obrigado, doutor. Não lembra. Então, mais de um ano, o senhor acabou de falar que mais de um ano depois ele veio falar, eu não lembro. Mais de um ano é o MP que está dizendo. Ele acabou de dizer que respondeu, não ele está lembra. gravando. Mas eu não estou indeferindo a pergunta. Pode continuar, doutor. Mais de um ano depois, se o senhor conseguir lembrar que era uma terça-feira a festa. Não estou entendendo sobre o A pergunta do promotor é a seguinte: o senhor disse que não, mas já respondeu, doutor. Ele disse que não lembra mais perguntas. Obrigado. Doutor, o senhor deixa. Ninguém está interrompendo as perguntas de vocês. Deixa a gente fazer as nossas, ou ele fazer as dele, fazer as minhas. Em ordem. Defesa, acusação e juízo. Não existe essa ordem perfeita. Eu posso interromper e tentar esclarecer uma pergunta que eu não entendi. Não, fere o contraditório. Se o senhor quiser fazer uma pergunta depois, o senhor pode fazer. Beleza? Não, direito do senhor. Pode ir, senhor. Oitiva da testemunha de defesa, Gilson Batista. Pode ir, senhor. Boa tarde, senhor Gilson. Boa tarde. Primeiro eu vou pedir para o senhor responder perto do microfone e pedir para o senhor dizer se o senhor reconhece a assinatura que consta na declaração de folhas 72. O senhor
dia 21 de fevereiro de 2012, houve uma confraternização na casa do Sr. Jarbas. O senhor estava nessa festa? Tava sim. Perfeito. O senhor saberia me dizer aproximadamente o horário que ocorreu essa festa? Então, eu cheguei por volta de 7 e um pouquinho. Fiquei até por volta de 1h30 da manhã. Durante o tempo que o senhor ficou nessa festa, o senhor Jarbas estava presente? Tava sim. Depois que o senhor foi embora, o senhor viu o senhor Jarbas, o senhor Jarbas continuou na festa, o senhor sabe dizer? Sim, eu saí, tava lá eu. Ok. O senhor sabe dizer onde foi essa festa? O endereço dessa festa aproximado? Então, no bairro Mondoeira. A rua do meio, a gente chama principal, a gente passa sempre. Aí tem a rua do meio, a gente chama de Mondoeira, eu recordo perfeitamente, e a rua de cima da escola. Você chama de Mondoeira. Ok. Aqui é a igreja congregacional. Ok. O senhor sabe onde fica o Hotel Europa aqui no município de Itaguaí? Já ouvi falar, mas agora eu tenho conhecimento de onde fica. Tá, perfeito. Sobre os fatos, o senhor tomou conhecimento que o Jarbas foi acusado por, em tese, ter cometido um crime no mesmo dia dessa festa que o senhor acabou de dizer que ele estava presente? Sim, eu tenho conhecimento, sim. E esse fato que o senhor tomou conhecimento, o senhor saberia dizer se foi algo que repercutiu aqui pelo município de Itaguaí, principalmente entre as pessoas que estavam na festa? Então, causa, né? Teve bastante revolta, porque a gente estava com a pessoa no lugar, aí é acusado de algum delito. Nesse mesmo momento, somando tudo do que foi acusado, de como é o Jarbas, da pessoa que ele é. Que a gente, assim, quem convive próximo à casa dele, todos sabem da deficiência. Assim, ele tem algum problema de cabeça, ele tem uma pessoa bem acanhada. Então, quem conhece e sabe de uma posição dessa, jamais aceitaria, entenderia que ele é capaz de fazer algo do tipo. Sim. Então eu posso concluir, diante disso, que o motivo do senhor lembrar dessa data, dessa confraternização, tem relação também com esse sentimento de injustiça? Sim, com certeza. Ok. Quando o senhor tomou conhecimento que o Jarbas foi acusado desse crime? Foi um pouco depois, porque não é revolta. Agora, precisar a data, assim, foi pouco tempo depois. Foi pouco tempo depois, né? Mas Depois depois vocês souberam que ele foi processado e condenado efetivamente, ou ficaram sabendo só que ele foi efetivamente condenado há pouco tempo? Há pouco tempo que vocês tomaram conhecimento que ele respondeu a um processo e foi efetivamente condenado, é isso? Sim, sim. Obrigado, excelência. O senhor foi solicitado por alguém da família dele para prestar depoimento na época que ele estava sendo processado? Na época não, mas há pouco tempo, quando eu soube do desenrolar da situação, eu me ofereci, porque causa justiça, né? Entendi. Tá bom, obrigado, senhor. Pode ir. Da defesa, Valdir de Oliveira. Pode iniciar. Senhor Valdir, boa tarde. O senhor reconhece a assinatura da declaração que consta nas folhas 7 e 4? Sim, isso aqui é assinatura minha. Pode falar no microfone, por favor? É minha assinatura. Obrigado. Senhor Valdir, o senhor tem ciência que o seu sobrinho Jarbas foi acusado de cometer um crime, correto? Sim. A acusação diz que esse crime aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2012. O senhor saberia me dizer se nesse dia 21 de fevereiro de 2012 o senhor Jarbas estava em alguma confraternização ou festa que a família estava fazendo? Tinha uma festinha na casa da minha irmã, na casa da mãe dele, né? O senhor estava nessa festa? O senhor estava nessa festa? Passamos a noite toda lá na festa. Eu, minha esposa. Saberia me dizer se o senhor Jarbas estava também? Jarbinha passou pra gente lá. Ok. O senhor Jarbas tem capacidade para pilotar uma moto? Acho que eu não tinha nem lugar, porque eu não sabe pilotar uma. Sem mais perguntas.
Luiz Alberto Madeira Marques. O senhor conhece o Jarbas? Conheço. O que era o senhor? Ele é conhecido. O tio da... Deixa eu me defender. Pode ser outro. Senhor Luiz Alberto, boa tarde. O senhor conhece a assinatura dessa declaração que consta nas folhas 76, 76? Eu conheço. Eu conheço a minha. Ok. Senhor Luiz, o senhor tem ciência que o Jarbas foi acusado por ter cometido um crime no dia 21 de fevereiro de 2012? Sim. Nesse dia 21 de fevereiro de 2012, o senhor estava numa confraternização, uma festa na casa dos parentes dele? Estava sim. Estava. O senhor saberia me informar se o senhor Jarbas estava nessa festa? Sim. Essa festa, o senhor poderia aproximadamente me dizer de que data até que data ela ocorreu? Ela foi De dia, que hora? Horário, desculpa. dia 21. Foi em 2012 essa festa. Isso. E eu cheguei lá, começou às 7h30 por aí, 7 horas. Eu cheguei lá e já eram umas 9h30, 10 horas. E saí de lá bem tarde lá. Aproximadamente em que horário o senhor saiu? Às 3h30 por aí. Ok. O fato do senhor Jarbas ter sido acusado por cometer um crime no dia que ele de fato estava na festa gerou uma comoção, principalmente entre as pessoas da festa? Gerou porque estava lá com a gente e a gente também não entendeu como ele foi acusado de uma coisa que ele estava lá com a gente nesse dia. Ok. Eu posso concluir então que em razão disso, por esse fato, por essa comoção, essa data se tornou uma data especial, uma data fácil de relembrar? Ficou, porque depois de um tempo que eu trabalho com amigo dele, com o cunhado dele, ele comentou comigo esse negócio. Eu falei, mas como é que ele fez isso se ele não estava lá no dia com a gente, na festa? Aí ficou gravado essa data, depois. Ok, sem mais perguntas. Obrigado, senhor. Pode ir, então. Entendeu? Oitiva da informante da defesa, Maria de Fátima. Pode ser outro. Dona Maria, Dona Maria, por favor. Dona Maria, Dona Maria, a senhora reconhece essa assinatura da declaração de folhas 7 e 8? Sim. Ok. Dona Maria, a senhora tem ciência que o Jarbas foi acusado de cometer um crime no dia 21 de fevereiro de 2012? Sim, tenho. A senhora saberia me informar se na casa onde o Jarbas morava, nesse mesmo dia 21 de fevereiro de 2012, ocorria uma confraternização, uma festa, alguma coisa do tipo? Sim, ocorria sim. Sempre a gente tem o costume de comemorar em família. A senhora estava presente nessa festa? Sim. A senhora saberia me informar mais ou menos o horário que começou e terminou? Começou por cedo, por volta de 6 horas. E nós ficamos até tarde. Inclusive eu dormi lá na casa com meu esposo. Ok. Durante a festa, antes da senhora dormir, o Jarbas estava presente, certo? Sim, eu estava presente o tempo todo. Quando a senhora acordou, o Jarbas ainda estava na casa? Estava na casa. Perfeito. Senhora, eu posso concluir que essa acusação que pairou contra o Jarbas causou indignação e comoção, principalmente com as pessoas que estavam na festa? Sim, com certeza. Porque nós sabemos que o Jarbas, ele não tem nem como, assim, conversar, levar um diálogo conosco, porque ele não tem a mente dele infantilizada, entendeu? Ele não consegue levar nenhum assunto, nada. Entendeu? Eu posso então concluir que em razão dessa situação, desse fato, dessa comoção, indignação, essa data, 21 de fevereiro de 2012, se tornou uma data marcante, principalmente para todas as pessoas que estavam na festa? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Sem perguntas.
Obrigado. É só uma questão. A senhora é tia dele, né? Casada com o tio, né? Casada com o Valdir Lourenço, é tio dele. Como que a senhora ficou sabendo que ele estava sendo processado disso? A família logo sabe, né? Quando acontece alguma coisa com o nosso familiar, a gente logo sabe. Você sabe por que nem o familiar dele veio prestar depoimento para ele no processo? Só estão vindo agora, o que aconteceu? Por que não veio ninguém? Não sei. A senhora nunca foi chamada, nem a família nunca pediu para a senhora vir falar por essa vez? Só. Tá bom, obrigado. Tá. Pode ir. Beleza?